O PT realiza o seu congresso neste final de semana em São Paulo. Eu, inclusive, fui convidado pelo partido a falar na reunião do Diretório Nacional ocorrida na quinta-feira. E um dos meus raciocínios, quer dizer, quando eu olho o cenário político brasileiro, Bolsonaro, todos nós sabemos o que ele é, né, os riscos que o país corre nas mãos de Bolsonaro, a pessoa anti-institucional que ele é, antipartidário que ele é, enfim, um retrocesso do ponto de vista do funcionamento da política brasileira, né, mas que tem seu mandato, foi eleito, irá cumprir seu mandato, inclusive tudo indica que será candidato à reeleição. O principal partido de oposição é o PT, né? O principal partido em que sentido? É o partido que mais faz oposição, que combina fazer oposição com ser grande, tá? E eu acho que a eleição municipal de 2020 entra neste contexto. A eleição municipal de 2020, ela aponta para 2022. Eu quero deixar claro uma coisa, né? Os temas de eleições municipais são temas locais de cada município. Nesse sentido, a eleição é sim local. Ela diz respeito somente aos problemas dos municípios. Em geral, o principal problema é a saúde, pavimentação de ruas, melhoria das condições, enfim, o prefeito é um síndico ali do município, tá? Então, esses são os temas da campanha. Retirando-se isso, né, agora olhando a campanha municipal, qual é o sinal, no meu entender, que o principal partido de oposição precisa dar, tanto internamente para si próprio, para sua máquina partidária, quanto para a sociedade brasileira e para seus eleitores? O PT, nas piores condições, vejamos aí o que aconteceu na eleição de 2016 no município de São Paulo. O PSDB, com Dória, alguém desconhecido, ganhou no primeiro turno. E Haddad, que era o prefeito, era o então prefeito, ele teve ali em torno de 15% de votos, um pouco mais do que isso. Então, nas piores condições possíveis, um partido político no Brasil, o PT não é exceção a isso, tem 15% de votos ali no município, né? Então, o PT tem eleitores que querem que o partido apresente seus candidatos. Então, nesse sentido, o partido não deveria, na minha visão, sendo ele o maior partido de oposição a um governo que é um retrocesso para o país, não deveria apoiar nenhum candidato no primeiro turno, nos locais que tem dois turnos. Dois turnos existe para isso. Você faz aliança, se cacifa no primeiro turno, faz aliança para o segundo turno. O PT é um partido que tem quadros partidários em todos os estados do Brasil, figuras importantes. No Rio Grande do Sul tem ex-governadores, ex-prefeitos de capital. Então eu fico pensando, por que um partido que tem mais de um ex-governador, mais de um ex-prefeito, apoiaria uma candidatura de outro partido? Ele deveria lançar os seus próprios candidatos, o seu próprio candidato a prefeito, e o eleitorado de Porto Alegre ficaria satisfeito com isso, iria com o PT na eleição, podendo até ser competitivo, ir para o segundo turno. Se não for para o segundo turno, apoia o candidato mais próximo do PT que vá ao segundo turno. Essa eleição tem uma característica, ela proíbe, a legislação proíbe a coligação para o cargo proporcional. Então aquele que lançar candidatos a prefeito terá mais possibilidade de eleger mais vereadores. E o vereador de hoje é um futuro prefeito. O vereador de hoje é o prefeito de amanhã. É uma renovação de baixo para cima. Então é fundamental eleger vereadores, pessoas novas na política a partir ali da vereança. Então tá lá, Rio Grande do Sul, Curitiba. Curitiba é o local mais conservador do Brasil, tem as mídias mais conservadoras, a justiça mais conservadora do país. Ainda assim, cabe ao PT ter candidato próprio. O PT tem estrelas no Rio Grande do Sul, tem Vagnoni, que já foi deputado federal, fez uma campanha para prefeito lá nos idos, no início dos anos 2000, lá ele se saiu muito bem. São Paulo precisa ter candidatura, eu fiz um vídeo, já postei hoje mais cedo, sobre a situação de São Paulo. Rio de Janeiro, Benedita da Silva, Lindbergh Farias, apoia o Freixo, não apoia o Freixo? Ora, apoia o Freixo no segundo turno. Faz uma campanha, cada qual com a sua candidatura, ninguém ataca ninguém, eu diria até mais, quer dizer, Eduardo Paes também, ele hoje está no DEM, mas sempre foi alguém com a visão
mais aberta, mais humanista, mais iluminista. Então cada qual coloca a sua candidatura contra o atraso que é representado por Crivella, né? E aí quem for para o segundo turno, um apoia o outro, né? O PT precisa dar satisfação ao seu eleitorado do Rio de Janeiro, não pode deixar seu eleitorado do Rio de Janeiro órfão. A mesma coisa em Belo Horizonte, Patrus sempre foi um quadro importantíssimo do PT. Então, tudo isso ilustra, são poucos os partidos no Brasil, devem ter 2 ou 3, que têm quadros importantes, competitivos nas principais capitais do país. O PT é um desses poucos partidos. Então, uma vez que ele vem perdendo votos, o PT vem perdendo votos, ele vem caindo, né? A sinalização seria o seguinte, o PT tem que pensar, vamos tentar parar de cair, reverter a tendência da curva. A única maneira de fazer isto é lançando uma quantidade grande de candidatos. Quanto mais o partido lança candidatos, mais elege. Existe uma correlação entre número de candidatos lançados e número de candidatos eleitos. Então, se lança menos candidato, elege menos. Se lança mais candidato, elege mais. E candidatos fortes em todas as capitais. Os segundos turnos, é importante que seja enfatizado isso, eles existem para que as alianças sejam feitas. A eleição de São Paulo é particularmente importante, é uma eleição que sinaliza para o país inteiro. Na eleição passada, essa coisa de sinalizar para o país inteiro, a eleição de 2016, o grande vencedor foi o PSDB, e se deu mal na eleição de 2018, porque aí foram outros erros cometidos. O PSDB elegeu o prefeito de São Paulo em 2016 no primeiro turno e teve uma votação bastante importante, elegendo prefeitos das principais cidades do país, cresceu em número de prefeitos, então aquela leitura foi muito favorável. O PSDB foi quem melhor se saiu na eleição de 2016 e se saiu muito mal na eleição de 2018, então isso também não guarda uma relação direta. Esse exemplo recente mostra que não guarda essa relação. Agora, na política, isso é importante que seja dito, na política ninguém perde lançando candidaturas. A eleição é um momento único da vida política. O eleitor quer ouvir mais os políticos. O eleitor fica dizendo, só aparece na época da eleição, mas ele quer ouvir, está mais disposto. Se um político for falar fora do período eleitoral, o eleitor vai dizer, não deveria estar aqui falando, deveria estar lá na prefeitura trabalhando. Então o eleitor está mais disposto a ouvir, os partidos têm que ir para a rua falar. Então esse é um motivo importante para lançar candidatura em todos os lugares, se expor, defender a visão do partido, defender as visões, as políticas públicas do partido. A campanha municipal, ela lida com temas municipais, mas esses temas podem ser tratados chamando-se a atenção para o desmonte que o governo federal vem fazendo de políticas redistributivas, de políticas que são políticas para os mais pobres, para os mais fracos. Esse programa Mais Médicos é um crime o que foi feito com isso. As pessoas ficaram sem médicos no Brasil. O tema da saúde pública é fundamental em qualquer eleição municipal. Cabe ao PT, na minha visão, é o que eu penso, se você pensar do ponto de vista do partido, é o seguinte, tem que entrar com tudo no tema da saúde pública, no tema da saúde, do atendimento municipal à saúde pública, os postos de saúde. Muitos municípios têm hospitais, existem consórcios municipais que lidam com como gerir de maneira mais eficiente os recursos da saúde, de tal maneira a atender a todos aqueles municípios do referido consórcio. Então tudo isso tem que estar na campanha. Há massa crítica dentro do PT para levar esses temas para a campanha. Então por que não fazê-lo? Qual outro partido oferece esta massa crítica? Nenhum outro partido oferece isso. Então a ideia de força total, a ideia de força máxima tem a ver com isso, tem a ver com a queda de votos na eleição presidencial, eleição municipal, eleição estadual, e uma tentativa, não significa que essa tentativa terá sucesso, mas é ela que pode ser feita, uma tentativa de reverter a queda. Então, comparando-se à eleição municipal que ocorrerá em 2020, uma vez tido o resultado com o de 2016, o PT terá revertido a sua queda de votos, a sua queda de número de prefeitos eleitos, sim ou não? O que o partido deveria buscar, pensando do ponto de vista de seu interesse, é reverter essa queda.
Para que essa queda seja revertida, é preciso lançar muitos candidatos e candidatos fortes. E cada qual, quando quiser fazer aliança ou achar que é possível fazer aliança, essa aliança será feita no segundo turno. Essa é a minha visão. E digo mais, é uma visão que serve para todos os partidos políticos. Tá? Todos os partidos políticos, ainda mais considerando-se a proibição de coligações para cargos proporcionais. Então, se um partido quiser se fortalecer visando a eleição de 2022, ele tem que buscar lançar candidatos na maioria dos municípios. E aí é aquela coisa, o candidato que não se expõe, o partido que não se expõe, eu sempre penso assim, olha, o candidato, o partido não perde nada disputando a eleição. Não perde nada. Pode até não ganhar, mas não perde. Agora, ele perde não disputando a eleição. Ele não se expõe no principal momento de debate, de visibilidade da política para o eleitorado. Tá? Então é nesse aspecto, pensando assim, que eu imagino que a estratégia, né, eu tenho falado do PT, porque o Congresso é nesse final de semana, mas isso serve para qualquer partido político. O partido político tem que entrar de sola na eleição municipal, ainda mais agora com essa competitividade em função da emergência de um partido de extrema-direita, ou de forças de extrema-direita, melhor dizendo, tanto no PSL quanto, em breve, no partido a ser formado por Bolsonaro. Então é um pouco isso que eu penso da eleição municipal.